socialmente ali falando, algumas regras para dentro de casa ali, os pais ali, para dar um início, porque não vão ficar só na base, nas mãos do profissional lá que está cuidando disso. Algumas pequenas regras ali para os pais. Como ficaria essa situação ali? Então, uma coisa que a gente precisa ter muito é ficar próximo das crianças e dos adolescentes. Da família como um todo. Antigamente, a gente tinha uma mesa assim, grandona igual essa, sentava todo mundo para comer. Eu sou desse tempo, eu fui criado pelos meus avós. Então, todo dia à noite, a gente sentava pra comer. E todo mundo comia sentado ali, depois ia assistir o Jornal Nacional, depois ia ver televisão. Isso. E hoje se perdeu isso. Hoje, cada um come no celular. E detalhe, né? A gente chama a pessoa pra comer, a pessoa não vem. Aí você manda um WhatsApp, tá pronta a comida. Aí a pessoa responde, já tô indo. Exatamente. E mesmo assim, come com um prato nas coxas em frente à televisão. Então, primeiro de tudo a gente saber o que nossas crianças estão assistindo, o que elas estão vendo e interagir. Tirar eles de casa. Eu tenho um irmão de 14 anos, tô morando em Pernambuco, mudaram, mas quando ele tava aqui, eu confiscava o celular dele. Não, você vai sair comigo. Com o celular confiscado, botava na gaveta e a gente ia sair, curtia sem celular. Então a gente tem que experimentar aquilo que a gente experimentava, ir num parque, tá mais próximo das crianças, compreender, porque as crianças têm dilemas. Assim como a gente tem questões que a gente fica chateado, bravo, as crianças também têm. E às vezes até uma conversa com as crianças de qualquer idade. E dentro do dilema dela, dos problemas que ela tem, dos questionamentos, a gente tentar explicar, tentar dar um caminho, porque ela vai vendo a gente como espelho. E se eu não sou espelho, eu pai, eu irmão, eu mãe, não sou espelho dos meus filhos, das pessoas pequenas, quem que vai ser? Vai ser o YouTube, vai ser o Escolinha, vai ser pessoas que a gente não sabe quem que vai ensinar essas crianças. Então, em casa, eu saber como ela está, saber onde ela acessa, saber estudar com ela, saber o que ela está aprendendo e perguntar, filho, como que foi o seu dia hoje? O que você aprendeu hoje na escola? Quem foi o seu professor? A gente antes sabia o nome os nossos pais sabiam os nomes dos professores, hoje não sabe. E quando pergunta isso, estimula a criança a falar sobre ela. E quando a gente fala sobre as nossas emoções, quando a gente fala sobre nossas angústias, a gente começa a se tornar mais próprio de nós. E a gente precisa que os nossos pais voltem a ser referência, porque as crianças, os adolescentes preferem falar com os amiguinhos, com os professores, do que com os pais. A gente foi numa escola onde pegaram o professor de história, que ele é o pai de 40 pessoas lá dentro. Todos, unânime, falou que prefere falar com o professor de história do que com o pai ou a mãe em casa. Inclusive, ele se surpreendeu de ouvir esse relato, né? Sim. Dos alunos. Olha só, gente. Ele não sabia a importância que ele tinha na vida daqueles adolescentes. Boa. Muito bem. Então a gente precisa o quê? Em casa, identificar e sair. Pega um final de semana, a gente precisa de um dia só. Um dia na semana, uma tarde. De domingo, de sábado, de um dia qualquer. E vamos sair com essas crianças. Vamos para um parque, vamos para um cinema, para um museu. Tem um museu gratuito, tem parques. Aqui em Carapicuíba, Barueri, tem um monte de atividades. Sim. E aí, eu vou complementar a sua fala, Fica à vontade, doutor. Fica à vontade. Vamos lá. E eu vou incluir aí nessa família os idosos também. Sim, né? sim. Nós estamos falando das crianças. Sim. Mas tem um grande índice de idosos que estão com questões emocionais, porque com o mundo moderno e atual, os idosos eles também estão sendo deixados de lado. E nós somos uma população que está envelhecendo. Sim. Né, e não está sendo dada atenção. Uma das coisas que infelizmente as pessoas estão fazendo é tirando a autonomia dos idosos. Então, antes nós tínhamos muito aquela questão de perceber a sabedoria de quem já viveu muito. Sim. Né? De ouvir a opinião da pessoa mais velha, né? do patriarca da família. Né? E hoje não tem mais isso. Hoje, os idosos, eles são literalmente deixados de lado, eles vão ficando isolados. Perder a função, né? É aquela coisa de... Você é funcionário, você tem a função, beleza, você se aposentou, ficou velho, você não tem mais função no mundo. Então, se você não tem mais função, você fica à margem. E aí, quando a própria pessoa, ela se sente uma inútil, porque é assim que a pessoa vai se sentir, isso vai afetar ela emocionalmente. Ela vai começando a perder o estímulo. Porque aí ela, por exemplo, às vezes muitas pessoas gostam de cozinhar. E aí ela perde, é tirada da casa dela, muitas vezes, e é colocada na casa de algum dos filhos, por exemplo.
E aí, dentro da casa dos filhos, ela é hóspede, ela não é a dona. Então, ela já perde a autonomia nesse sentido. Então, ela não vai ter a liberdade de cozinhar, por exemplo. Ela vai ficar dependente de alguém daquela casa. Então, ela vai perdendo a funcionalidade dela. E isso vai afetando a estima dessas pessoas. Olha só. E detalhe, o alto número de idosos que estão virando dependente químico é muito grande, que estão indo para a bebida, porque perderam a função. 30 anos trabalhando numa empresa, aí se aposentou. E agora? Eu não tenho mais função, perdi meus amigos de empresa, para onde que fica aberto? Alguns vão para a igreja, que fica aberto lá e tem comunhão, né? Tem as pessoas próximas. Outro lugar de comunhão que é aberto também é os bares. Os bares. Então tem muito idoso, você passa em qualquer esquina. Ou tá cheio, uma igreja cheia de idoso, que beleza, ótimo. Ou tem um bar cheio de idoso. O idoso tá ali porque ele quer beber? Não, ele tá ali porque ele quer confraternizar, tá junto com as pessoas. Certo. Porém, Isso. bebe um pouquinho. Quando vê aquela pessoa, aquele idoso, ele está dependente químico. Ele já não quer mais os amigos, ele vai lá só pra beber. Só pra beber. E aí a gente tá com um alto número de idosos dependentes químicos. Isso é muito grave. Que aí idosos morrendo de cirrose, idosos dando trabalho, né? Mais trabalho, né? Porque aí o idoso ele tem o dinheiro dele, da aposentadoria, ele vai lá e fala, é com o meu dinheiro que eu consumo. E acaba dando mais trabalho social e pra família. Então a gente tem que tomar cuidado disso também. E os filhos, assim como a gente faz com os filhos pequenos, com as crianças pequenas, a gente tem que fazer com os idosos, ocupar, tem vários serviços que a gente pode ocupar os idosos em serviços sociais para que eles não caiam nesse mundo paralelo, né? Muito bem, gente.